Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo sobre a Série A2. Série A2 terminada a primeira fase, agora sim já sabemos as 8 equipes classificadas para as quartas de final e as 2 equipes que estão rebaixadas para a Série A3 em 2024. Então, vamos aos jogos e à classificação da última rodada. Muito bem, amigo torcedor, vamos começar então com o jogo Primavera e Taubaté, primeiro jogo então desta última rodada lá em Indaiatuba. Esses jogos foram todos realizados ontem, nos sábados, todos às 15 horas, todos no mesmo horário. O Primavera ainda tinha chances de classificação, precisava vencer esse jogo contra o Taubaté e olha, começou tudo muito bem para o Fantasma. Vitinho fez Primavera 1-0 no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Taubaté empatou o jogo, final 1-1. O Primavera terminou na 9ª colocação, faltou só um pouquinho, só um tiquinho para o Primavera classificar, mas não deu. Primavera e Taubaté estão fora aí da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Próxima partida, Novo Horizontino e Juventus. O Juventus também ainda tinha chances de classificação, mas não conseguiu fazer gol e ainda no finzinho do jogo o Novo Horizontino marcou com o Ronaldo. Vitória do Tigre 1-0 lá na cidade de Novo Horizonte. O Tigre que foi a segunda melhor campanha do campeonato. A gente já vai ver a classificação atualizada. Terceira partida, Oeste e Portuguesa Santista. Esse jogo foi lá na Arena Barueri. O Oeste saiu classificado desse jogo. O primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, logo no início, o Caio Mancha fez para a Briosa 1-0 e aos 35 Léo Gobo deixou tudo igual para a equipe do Oeste. As duas equipes vão para a segunda fase. O Oeste conseguiu confirmar a sua classificação com esse empate aí. Próxima partida, Ponte Preta e Noroeste. A Macaca voltou a vencer aí depois de 2 jogos na Série A2, né, que não tinha vencido, e de ter sido eliminada na Copa do Brasil, lá pelo Brasil de Pelotas, né? O primeiro tempo foi 0-0, no segundo tempo, Potiguar foi expulso aos 11 minutos, deixando o time do Norusca aí com 10 jogadores. E aí a Ponte Preta aproveitou, marcando com Pablo Diego aos 24 minutos, cobrando pênalti, e logo depois aos 27 com o Gé. Final 2-0 Ponte Preta, a Ponte terminou em primeiro lugar disparado aí, e o Noroeste também já estava classificado, né, para a segunda fase. Muito bem, vamos virar a página para ver mais 4 jogos, Rio Claro e Comercial. Com um gol em cada tempo, o Rio Claro bateu o Comercial lá em Rio Claro. Apesar disso, quem está na segunda fase é a equipe do Comercial, ficou em 8º, pegando aí a última vaga, correu o risco de não se classificar, mas acabou entrando aí o bafo com a última vaga para a segunda fase. Os gols desse jogo foram marcados por Gustavo Sapeca aos 5 do primeiro tempo e depois por Romarinho aos 19 do segundo tempo. Rio Claro 2, Comercial 0. Próxima partida, 15 de Piracicaba e Velo Clube. Foi 1-0, mas foi uma grande vitória do 15 de Piracicaba sobre o Velo Clube, a 5ª vitória seguida do 15, vitória que fez o clube subir uma posição na tabela, né? Tava em 5º, foi para a 4ª colocação, e assim o Inhoquim tem a vantagem de decidir em casa no mata-mata, né? O gol foi de Matheus Iacovelli aos 33 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Velo perdeu um pênalti. Final lá em Piracicaba, 1-0 para o time da casa, frente à equipe do Velo Clube. Grande vitória do 15 de Piracicaba, hein? A 5ª seguida aí, e termina então em 4º lugar
essa primeira fase. Agora os dois últimos jogos que tem a ver com a parte de baixo da tabela. Olha só, primeiro jogo, Linense e São Caetano. Emoções aí na parte de baixo da tabela. O São Caetano entrou em campo fora da zona da degola com 12 pontos, um a mais que o Lemense e que o Monte Azul, que tinham 11 pontos. Portanto, o São Caetano dependia só dele mesmo para permanecer na Série A2. Porém, amigo torcedor, só deu Linense nesse jogo. O Elefante marcou o primeiro aos 7 minutos de jogo com o Gustavo Schutz. E nos acréscimos do segundo tempo, no finalzinho do jogo, Maurício fechou o caixão do São Caetano, 2-0 aí para a equipe do Linense, e o Azulão volta à Série A3 depois de 25 anos, né? Desde 1998 o time não estava na Série A3, o Azulão que chegou a fazer final de Libertadores, enfim, fez muito sucesso aí ao longo desse início de século e agora amarga aí o descenso para a Série A3 do Campeonato Paulista. O time nos últimos 7 jogos perdeu 6 jogos. Nos últimos 7 jogos o São Caetano perdeu 6 e aí não deu para segurar. São Caetano está rebaixado para a terceira divisão do futebol paulista. E para completar esse jogo aqui, ó, Lemense e Monte Azul, e o mais improvável aconteceu, amigo torcedor, no jogo dos desesperados. Os dois times entraram em campo nas últimas colocações aí do campeonato. O Monte Azul foi até Leme, venceu o Lemense e se salvou do rebaixamento, deixando o São Caetano aí com a degola também. Lucas Gadelha foi o herói do jogo, marcando os 2 gols da partida no segundo tempo, o primeiro aos 3 e o segundo aos 22. Incrível a vitória do Monte Azul, que passou todo o campeonato na zona de rebaixamento e na última rodada conseguiu se safar. Parabéns aos jogadores e à comissão técnica do Monte Azul, que não desistiram e se deram bem no final. O Monte Azul teve 3 vitórias no campeonato, né? Nos 15 jogos, o Monte Azul teve 3 vitórias, sendo 2 nas últimas 2 rodadas, na rodada anterior e agora, de novo, mais uma vitória. Todos já davam certo aí o rebaixamento do Monte Azul, mas o time ressurgiu das cinzas e se salvou. Incrível! Parabéns aí aos envolvidos, e quem acabou levando a pior mesmo foi o São Caetano e a equipe do Lemense, que estão rebaixadas. Bom, vamos ver então a classificação atualizada. Olha só, Ponte Preta, líder absoluto, 36 pontos, venceu 11 jogos, empatou 3 e perdeu 1. Perdeu justamente um jogo para o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte foi 3-0, né? E o Novo Horizontino que ficou com a segunda melhor campanha, 29 pontos, Noroeste em terceiro com 26, 15 de Piracicaba conseguiu ficar em quarto com 25, Portuguesa Santista em quinto com 24, Velo Clube em sexto com 21, Oeste em sétimo também com 21 e o Comercial com a última vaga aí, 19 pontos. E aí agora as quartas de final, o primeiro pega o oitavo, portanto Ponte Preta contra Comercial, o segundo contra o sétimo, Novo Horizontino e Oeste, Noroeste contra Velo Clube e 15 de Piracicaba vai enfrentar a Portuguesa Santista no mata-mata. Serão 2 jogos nesse mata-mata e não há vantagem de empate não. Se empatar no agregado, vai tudo para os pênaltis. A única vantagem dos 4 primeiros colocados aí é que vão decidir em casa, tá? O jogo de volta vai ser lá em Campinas, em Novo Horizonte, em Bauru e em Piracicaba. Agora vamos mostrar os outros 8 times, né? A parte de baixo da tabela. Olha só, o Primavera quase se classificou, ficou com os mesmos 19 pontos do Comercial, né? Só que o Comercial, deixa eu voltar aqui, ó. O Comercial teve 5 vitórias e a equipe do Primavera teve 4 vitórias. É o primeiro critério de desempate, número de vitórias. Em décimo, Rio Claro com 18, em 11º, Juventus com 18, em 12º, Linense com 18.
Em 13º, Taubaté com 16. Em 14º, o Monte Azul, que se salvou, foi para 14 pontos. Em 15º, São Caetano rebaixado com 12 e o Lemense em último lugar com 11 pontos ganhos. São Caetano e Lemense rebaixados. Continuando aqui, pessoal, Ponte Preta, melhor ataque do campeonato, 29 gols, seguido do Novo Horizontino com 26. O Comercial, apesar de ter se classificado, foi o pior ataque entre as 16 equipes, olha lá, só marcou 12 gols a equipe do Comercial, mas mesmo assim está lá entre as 8 classificadas para a segunda fase. Agora, em termos de defesa, a melhor é a do 15 de Piracicaba, que só tomou 12 gols até agora, seguido de Juventus, Linense e Ponte Preta, que tomaram 14. Já o Lemense, o time que ficou em último lugar, é o time também que levou mais gols, 32 gols, seguido do Monte Azul com 27 e São Caetano com 24 gols tomados. Chegamos então a 120 jogos, 304 gols marcados, uma média de 2,53 gols por jogo. Os mandantes marcaram aí cerca de 54% dos gols e os visitantes 46%. E aí a gente tem rodada a rodada o número de gols. Essa última rodada, 15ª, só 14 gols marcados. Foi a segunda pior rodada em termos de gol, né? A pior rodada foi a rodada número 5 com 12 gols, mas essa última rodada também foi a segunda pior rodada, que só teve 14 gols marcados. Muito bem, amigo torcedor, a gente tem aqui o artilheiro da competição, o Bruno Moraes, do Juventus, que marcou 12 gols até agora, não pode mais aumentar esse placar de gols, porque o Juventus está eliminado, né? Não conseguiu passar para a segunda fase. Será que alguém passa, né? O Gé da Ponte Preta, se eu não me engano, tem 8 ou 9 gols, tá perto aí do Bruno Moraes. Continuando aqui, os próximos jogos, ó, como eu falei então, ainda não está decidido, mas deve começar aí no próximo final de semana, né? Comercial e Ponte Preta, primeiro jogo em Ribeirão Preto, e depois Ponte Preta e Comercial decidem lá em Campinas. Oeste Novo Horizontino, primeiro jogo em Barueri e a decisão em Novo Horizonte. Velo Clube Noroeste, primeiro jogo lá em Rio Claro e a decisão em Bauru. E para finalizar, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, primeiro jogo lá em Santos e a decisão na cidade de Piracicaba. Tá aí então, amigo torcedor, Série A2, final da primeira fase, agora restam 8 equipes, eu espero que eu tenha trazido informações aí da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa o seu like, isso ajuda o canal aí a ser mais conhecido, né, a divulgar mais os vídeos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, amigo torcedor, faça parte do nosso time e é lógico, você é sempre bem-vindo a fazer os comentários aí no canal, a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!